Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nós aqui estamos muito bem. Eu aqui, o pessoal da produção que está aqui do lado. Irmãos, hoje vai ser uma live. Eu estou muito ansioso para essa live. Uma live abençoadíssima, com um convidado que realmente vai agregar muito, vai ajudar muito. Hoje nós vamos falar com o pastor Florencio. Os irmãos que são da Presbiteriana Renovada que nos acompanham conhecem, né? Que é o presidente da MISPA. Nós vamos falar um pouquinho sobre o pastor Florencio, sobre a trajetória dele e vamos entender também um pouquinho sobre a MISPA, né? O que é a MISPA, né? Como funciona a MISPA. Então, eu tenho certeza que você que vai nos assistir, né? Você que é da Renovada, você que não é da Renovada, realmente vai ter um papo, vai ver aqui um papo muito construtivo, né? Então, que Deus abençoe sua vida e, se possível, convide pessoas para entrar, para estar assistindo também, né? Comente aí que a nossa live hoje vai ser uma live abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai... O pessoal da produção está terminando aqui os últimos preparativos e aí a gente já vai chamar o pastor Florencio aqui e a gente já dá início, né? Meus irmãos, o pastor está entrando aí. Já dá início. Olha, glória a Deus. Pastor, a paz do Senhor Jesus. Pastor, tudo bem? A paz do Senhor, meu querido irmão. Como vai? Tudo bem? Pastor, é uma honra enorme, enorme, enorme. Nosso coração se alegra demais, demais por ter a presença do pastor aqui com a gente hoje, né? Convidado extremamente relevante, né? Que eu sei que vai agregar muito nesse papo extremamente construtivo, né? Então, pastor, muito obrigado de ter aceitado o nosso convite, obrigado, porque sei que deve ser bem corrido para o pastor, né? A agenda do pastor também é bem corrida, né? Está à frente da questão de missão, eu sei que isso envolve muita coisa, mas que Deus ele possa abençoar grandemente a sua vida por você ter conseguido tirar um pouquinho do seu tempo, né? E ter entrado aqui com a gente, ter dado uma atenção para a gente, né? E não somente para a gente, mas para as pessoas que vão nos assistir, que vão entender um pouquinho mais sobre quem é o pastor Florencio, sobre como funciona a MISPA. Então, pastor, é um prazer enorme ter o senhor aqui com a gente, viu? Irmão Bruno, o prazer é meu, a alegria estar aqui com você e também conectando tantas pessoas que estão espalhadas aí por tantos lugares, e é muito bom, e eu que agradeço. Tá uma alegria estar com vocês, e o que puder contribuir, estou à disposição, e estamos juntos aqui nesse programa, nesse podcast. A MISPA, ela é especialista em conectar pessoas de diversos lugares, né? Acho que essa talvez seja uma das missões mais importantes da MISPA, né? Conectando pessoas. Tenta fazer pessoas. isso no mundo todo, né? Na África, na Ásia, na Europa, na América, Brasil, enfim, né? O nosso objetivo é realmente esse contato, estar aí em vários lugares com as pessoas. Que bem, você imagina que ultimamente você deve estar tendo bastante trabalho, né? Bastante coisa a fazer. Trabalho é o que não falta, né? Trabalho é que existe, né? Muito trabalho, mas faz parte, porque, acima de tudo, a gente está cumprindo um ministério. Não é só um trabalho, é um ministério. E quando a gente tem isso em mente, irmão Bruno, a coisa parece que flui com mais facilidade, de melhor forma, e a gente louva a Deus porque é trabalhando muito que a gente vê os resultados, é semeando muito que a gente colhe. E a gente tem visto isso através do trabalho que temos realizado e louvamos a Deus por isso. Que bênção, pastor. Que bênção, né? É algo maravilhoso. Nós estamos cumprindo, né, aquilo que Deus ele disse, né, sobre o ide. Deus nos ordenou, né? Ide, né? Pregar o evangelho, né? A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Muitas pessoas despertam o desejo de fazer missão, mas quando realmente coloca a mão no arado, percebe que não é tão simples, né? Que a missão, ela requer um preço, né? Para algumas pessoas, às vezes, se afastar, quem sabe, da família, né? Se doar, tirar muito do seu tempo, mas é algo extremamente gratificante quando a gente vê o resultado, né? Que é o que a gente tem visto, né? Principalmente com a MISPA. Pastor, nós estamos numa semana aqui de missões, aqui. A gente vai fazer o nosso congresso de missão e a gente vai, né, trazendo esses temas aqui. Então, os irmãos que estão entrando aí, né, que são daqui da congregação, já estão bem nesse ritmo de missão, né? Então, acho que acredito que o senhor foi o convidado mais pertinente para
para essa semana que nós estamos tendo aqui a missão da Presbiteriana Renovada do Jardim Valquíria, né? Mês de outubro, irmão Bruno, é o mês aí de missões da Igreja Presbiteriana Renovada e o mês da MISPA, né? Então, a MISPA completou 49 anos aí essa semana, foi sexta-feira, na verdade, completou 49 anos, e a gente está imbuído aí em todo o Brasil em mobilizar a questão missionária, e louva a Deus pelas igrejas, pelos pastores, por pessoas que têm entendido a missão. Como você falou, a missão não é fácil. Não foi fácil para Jesus, não foi fácil para os apóstolos, não foi fácil para a igreja em toda a sua trajetória, e não é fácil hoje. Mas importa que nós nos coloquemos na presença de Deus para completar essa missão. Lembrando que a missão é a missão de Deus e nós somos apenas colaboradores de Deus. Somos apenas ferramentas, né, para cumprir os desígnios do nosso Deus, né, pastor? Pastor, o senhor nasceu onde, pastor? Bom, é uma longa história, né? Eu nasci no interior da Bahia, no sertão baiano, tá? Mas aos 12 anos, por várias circunstâncias adversas, meus pais se mudaram, nós nos mudamos para São Paulo, especificamente para a cidade de Sorocaba. Então foi aí que eu acabei me desenvolvendo na minha juventude, mas a minha infância, desde o meu nascimento, pobre, o sertão baiano, e foi ali então que eu tive aí os meus primeiros anos de vida. O pastor, o senhor nasceu no berço evangélico, pastor? Ou o senhor se converteu depois? Olha, irmão Bruno, é o seguinte, eu não conhecia o evangelho. Minha família era católica, embora um catolicismo nominal. Meus pais eram católicos e até mudar para São Paulo, eu nunca tinha ouvido falar de crente, nem de Bíblia, não conhecia absolutamente nada. Na tradição da nossa família, a gente ia na igreja para se batizar quando criança, no casamento e, assim, esporadicamente, né, uma vez ou outra, né? A gente não era, assim, de frequentar missa e tal, mas a gente era denominado católico, né? Então, eu não era evangélico, eu não nasci no berço evangélico, toda a minha infância foi no catolicismo, eu vim a me converter depois. Que bênção. E como foi, pastor, esse primeiro contato? Como que foi o seu primeiro contato com Cristo? Foi ainda no sertão, ali na Bahia? Foi quando o senhor já estava em São Paulo? Como foi esse contato que o senhor teve com Cristo? Como eu falei, lá no sertão nunca tinha ouvido falar de evangélicos, de Bíblia, nada, né? Eu só conhecia as tradições da Igreja Católica. Quando nós mudamos para Sorocaba, em 1976, eu acho que você não era nascido ainda, com certeza não. Ali foi um período de adaptação, chegando numa grande cidade, um menino da roça, analfabeto, sem conhecimento de Deus, num contexto de pobreza, de dificuldade, adaptação numa grande cidade, uma grande família. E foi nesse contexto que eu arrumei emprego, já com 12, 13 anos eu comecei a trabalhar, já trabalhava na roça, então eu trabalhava e mais ou menos aí 2 anos e meio, quase 3 anos depois que nós estávamos em São Paulo, na cidade de Sorocaba, um amigo de trabalho começou a me evangelizar, começou a falar de Jesus para mim. Então, todo dia, na hora do almoço, ele chegava ali, falava alguma coisa, me dava um versículo bíblico e tal, e depois me deu um Novo Testamento dos Gideões, né, que eu nem sabia o que era. E aí ele foi fazendo uma grande amizade comigo. Ele se tornou um grande amigo meu. Ele era já um senhor, eu era um jovem, adolescente, jovem, eu tinha 15 anos na época.
Então, um dia ele me convidou para ir para a igreja. E, na verdade, eu já estava evangelizado e não sabia. Eu já estava crendo em Jesus, já tinha assim, vários conceitos através desse irmão. E um dia ele me convidou para ir à igreja, não vou me estender aqui em detalhes, né? Mas nesse convite, como amigo, eu não tive como falar não, sabe? Você diz não para muita gente, menos para amigo, né? E aí, por ele ser tão amigo, tão bondoso, tão gentil, eu aceitei na igreja, né? E quando eu cheguei na igreja, Deus me tocou de forma profunda e eu fui tocado pelo Espírito Santo e nos louvores, coral cantando e a pregação. Eu fui tremendamente impactado e eu falei, não, aqui é o meu lugar. E quando foi feito um apelo, quem queria aceitar Jesus, eu levantei a minha mão, fui lá para frente e me coloquei nos pés do Senhor e disse, olha, de hoje em diante eu sou crente. Foi a primeira vez que eu fui na igreja, o primeiro contato praticamente com crentes assim, e eu me converti, tá? Isso foi no dia 8 de abril de 1979, tá? 45 anos atrás eu tive aí essa grande experiência com Deus e desde então estou servindo ao Senhor. Que benção, o senhor foi para a igreja, mas como o senhor disse, você já estava evangelizado, né? Ali foi só para realmente formalizar que a partir daquele momento o senhor de fato seria cristão, né? Já chegou ali evangelizado, né? Na verdade, eu não tinha consciência que eu estava sendo evangelizado, né? Na verdade, a pessoa que me ganhou foi muito sábia, porque ele me ganhou pela amizade. Na verdade, irmão Bruno, o que funciona é o relacionamento de amizade que leva as pessoas para a igreja. Não são grandes eventos, não é televisão, não é isso ou aquilo. O melhor meio de levar alguém para Cristo é a própria pessoa, né? Um a um, né? E foi isso que aconteceu. Então, quando eu fui para a igreja, eu fui já com muitos conceitos, conhecendo vários versículos, e de repente, quando eu me vejo, eu sou crente, né? Mas isso começou com amizade, né? Para a gente ganhar as pessoas, nós precisamos fazer amizades. E os seus pais, pastores? Como o senhor disse, vocês eram católicos, né? Quando você levanta a mão e aceita Cristo, qual foi a reação dos seus pais, né? Como eles lidaram? Eu cheguei em casa e falei que eu era crente, né? Não havia ninguém da minha família que fosse crente, nenhum. Não existia. Não existia. Tem um impacto, né? Todo mundo era católico ou, no máximo, espírita. Espírita tinha vários, né? E aí, quando eu falei que eu era crente, na verdade, eles não acreditaram muito, sabe? Pensou, ele deve estar indo na igreja, de repente alguma namorada, alguma coisa assim. E não se importaram no primeiro momento, né? Mas foi passando os dias, eu chamei eles para ir na igreja, eles foram. E aí, quando eu tomei a decisão de batizar, aí eles viram que o negócio era sério. E aí eles me chamaram e falaram, mas peraí, você é crente mesmo? Eu falei, sou, desde aquele dia. E aí eles retrocederam e ficaram meio assim, falaram, você não pode ser crente, não tem ninguém da família que é crente e tal, né? Mas mesmo assim eu continuei. E aí Deus foi fazendo algumas coisas que, depois de 2 anos e pouco que eu estava na igreja, servindo ao Senhor, a minha irmã mais velha se converteu, e logo depois da minha mãe também, através de um milagre, minha mãe se converteu. E aí meus irmãos, que eram pequenos, acabaram indo para a igreja também. Mas meu pai, na verdade, se tornou católico de verdade a partir dali. Porque nós começamos a chamá-lo para a igreja, evangelizar. Ele disse, não, eu tenho religião, meus pais são católicos, né? A família dele é uma família de portugueses, né? Então, assim, muito arraigado. E ele dizia, não, eu jamais vou dar esse desgosto para os meus pais, né? E ele continuou na igreja católica por 24 anos. 24 anos depois, Deus também o alcançou e ele está servindo ao Senhor também. Graças a Deus, né, pastor? Você vê como Deus ele muda as convicções do homem, né? O homem bate o pé e fala, não, não quero, não quero. Mas quando a palavra entra, não há quem resista a essa palavra, né? Esse contato com Cristo, né?
É verdade. Deus faz coisas assim que a gente não acredita, né? Ô, irmão Bruno, aproveitando aí, eu quero mandar um abraço a todos os irmãos, especialmente para o nosso missionário lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, tá? O pastor Berg e a pastora Kélvia. Que Deus abençoe os nossos missionários lá e a todos os irmãos que estão nos acompanhando aqui. Graças a Deus, é bênção. Pastor, o senhor falou contigo aqui, como que era, por exemplo, o senhor muito humilde ali, né? Morando na Bahia ali, trabalhando, acho que acredito na roça. Como que era a questão dos estudos? O senhor citou, pô, vim para cá, analfabeto. Como que era essa questão dos estudos, pastor? Rapaz, nós nem conversamos sobre isso, você não sabe nada da minha vida sobre isso, né? Mas eu quero dar uma palhinha aqui só para os irmãos ver o que Deus faz na vida da gente, né? Como eu nasci muito longe da cidade, no interior mesmo, eu não tinha como estudar. Na nossa região não tinha escola. Era extremamente longe, muito longe. Para você ter uma ideia, com 12 anos eu não tinha ido à cidade ainda. Tá? E não tinha escola, né? O que aconteceu? Aos 8 anos, mais ou menos, 7, 8 anos, meu pai começou a me ensinar a ler e escrever. Então, eu comecei a aprender com ele. Então, tinha lá um livretinho chamado ABC. Aí, aprendia todo o alfabeto, depois ligar as palavras e tal. Ele comprou a tabuada e eu também comecei a decorar a tabuada, né? Na verdade, ele não sabia dividir, sabe? Meu pai sabia somar, diminuir e multiplicar. Não sabia dividir. Então, ele me ensinou as 3 operações de conta e eu aprendi, decorei a tabuada, tá? De vezes, de mais e tal, né? E aprendi a ler, então eu sabia ler mais ou menos, mas eu nunca tinha ido na escola. Daí, quando cheguei em São Paulo, eu tinha 12 anos, eu nunca tinha ido na escola. E como nós chegamos em São Paulo no meio do ano, eu só pude ir para a escola em 1977. Ou seja, eu só pude ir para a escola, eu tinha 13 anos. Aí eu cheguei lá no primeiro ano, porque não tinha um estudo formal, eu sabia ler assim mais ou menos, que tinha aprendido com meu pai, mas não sabia ler direito. E aí eu fui para o primeiro ano, 13 anos, grandão, né? E aí eu fiquei constrangido, porque era só crianças de 7 anos e eu de 13. Então eu parecia mais o professor do que o aluno. Os alunos sabiam quem que era o professor. Aí, o que aconteceu? Eu precisava trabalhar, eu era pobre, né? Aliás, sou ainda, né? Mas era mais. Eu precisava trabalhar. Eu saí da escola para trabalhar. Eu comecei a estudar no Mobral. Talvez você não se lembre do Mobral, que você é muito novo, né? Mas os mais antigos, igual eu, se lembram do Mobral, que era um projeto do governo para alfabetizar aquelas pessoas já de idade que não sabiam, né? Então, eu fui para o Mobral, embora sem matricular, porque só podia matricular aos 14. E aos 14 anos, então, fui matriculado no Mobral, sabe? E aí eu fiz o Mobral em 3 anos, tá? Em 2 anos eu acabei o Mobral daí. 14, 15 anos, quando eu completei 16 anos, eu tinha terminado. Aí eu fui para o ginásio, eu tinha 16 anos. Eu fui para o ginásio. E aí, continuei estudando. E continuo estudando até hoje. É interessante, pastor, que para o ser humano existem barreiras, mas para Deus não, né? Porque, como o senhor disse, o senhor veio, né, de onde o senhor veio, com as condições que o senhor tinha, e ainda assim Deus ele te pegou, te escolheu, te levantou, te colocou hoje à frente da bispa, né? Isso prova que para o nosso Deus não tem barreira, ele escolhe quem ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, levanta quem ele quer, né? Graças a Deus, e o serviço ele acaba sendo muito bem feito, porque não é apenas pela capacidade do homem, mas pela capacidade de Deus que escolhe, né? É verdade. Quem olhava para mim há 45 anos atrás, ou há 40 anos atrás, jamais imaginava que eu pudesse galgar alguma posição, ou mesmo ser pastor. Por quê? Sem estudos, pobre, feio. Eu era feio, viu? Tudo negativo, tá? E de repente Jesus me alcança, tá? E aí Deus começa a trabalhar na minha vida, Deus começa a me orientar, Deus começa a me usar.
E eu atribuo, irmão Bruno, tudo isso à graça de Deus da minha vida, né? A graça de Deus. É lógico que eu corri atrás, fui para o seminário, fiz faculdade, fiz pós-graduação, mestrado e tal, né? Mas se não fosse a graça de Deus, jamais eu poderia estar no status que eu estou. Então é Deus na minha vida. Eu era o improvável. Eu era uma pessoa que jamais alguém dava alguma coisa para mim. Eu fico pensando hoje, aqueles irmãos que, quem sabe, aqueles irmãos que olhavam para mim e falavam assim, isso não vai dar nada, você não é um Zé Ninguém. Quando eu ia à frente, com toda aquela timidez, falando português todo errado, ainda falo ainda meio errado, mas falava bem mais errado, ninguém dava nada para mim. Mas é Deus que nos escolhe, é Deus que nos capacita e é Deus que nos usa. Olha que é muito bonito isso, né, pastor? Como você disse, o senhor era improvável, né? Quem olha para um menino que vem do sertão, que mal sabe ler direito, né? Com certeza falaria, esse aí não vai chegar em lugar nenhum. Aí Deus pega, Deus capacita. A gente conhece histórias, por exemplo, de pessoas que eram outrora moradores de rua, que as pessoas passavam e não davam nada, e que hoje tem um status e mora na Europa, tá na América do Norte, ali nos Estados Unidos, pessoas que, né, cresceram e Deus mostra que realmente para ele não tem barreira, né? Ele pega um Davi rejeitado e coloca o rejeitado como um rei, né? E isso é lindo do nosso Deus, e eu acho que isso faz valer muito a pena a missão, né? É você saber que onde ninguém quer ir, com as pessoas que ninguém quer falar, né? Nos lugares que parecem menos prováveis, né? Ou você entra num lugar que você sabe que, por exemplo, financeiramente não tem porquê, não tem retorno, mas só que você não busca retorno, né? O retorno que você busca não é monetário, né? O retorno é de vidas para o céu. Então a gente vai para lugares que ninguém quer ir, né? Deus usa, leva em lugares que ninguém quer ir, levanta quem ninguém escolheria, né? Isso é gratificante, isso faz valer a pena o evangelho, né? Deus, ele me envia para lugares realmente que ninguém quer ir. E ali Deus, ele levanta pessoas com um chamado extraordinário, né? E o segredo é a gente se colocar nas mãos dele, né? Quando o homem se coloca nas mãos de Deus, Deus faz coisas tremendas, né? E a gente precisa ter essa disponibilidade, sabe? A disponibilidade para abrir mão. Eu me lembro quando eu me converti, com toda aquela dificuldade, tudo, né? E Deus foi me usando. Comecei a me colocar nas mãos do Senhor. Deus foi me usando e tal. Num prazo mais ou menos de 7 para 8 anos, irmão Bruno, eu que era um menino com muita dificuldade, pobre, sem leitura, sem status, que tinha tudo negativo. Deus começou a me usar e ele começou a usar na igreja, e Deus começou a me abençoar na questão também profissional, pois cerca de 7 anos depois, eu era um pequeno empresário, digamos assim, sabe? E Deus começou a me usar, e foi justamente nesse momento em que eu estava bem financeiramente, com a minha própria empresa, que Deus falou, olha, eu quero você na minha obra. E a gente precisa ter essa disponibilidade. Você vê o ministério, não é quando todas as portas se fecham, você fala, não, agora eu vou para o ministério, né? Quem tem amor no ministério é aquele que tem todas as portas abertas, mas ainda tendo todas essas oportunidades, deixa isso de lado e vai para o ministério, né? Tem gente que fala, não, quando tudo dá errado, não, agora eu vou abraçar o ministério, né? É preciso Deus fechar todas as portas, né? Só que realmente ama Cristo aquele que tem todas as oportunidades, mas ainda se nega a todas elas e opta por estar fazendo aquilo que Deus agrada, né? Eu acho que esse é um dos segredos, né? A gente precisa ter essa disponibilidade, né? A gente precisa ter isso na nossa vida, né? Porque quando ele chama, né, ele vai prover, ele vai orientar, ele vai dirigir. E a gente precisa ter essa disponibilidade mesmo. Pastor, o senhor, como o senhor disse, o senhor veio para São Paulo, né? Muito humilde ali. Aqui o senhor aprendeu, o senhor cresceu, Deus ele abençoou, né? O senhor adquiriu conhecimento, né? Se capacitou. Como que foi esse primeiro contato do senhor com Cristo, né? Como que foi nessa questão de missões, né? Quando o senhor percebeu que tinha um chamado para missões, é algo que já vinha com o senhor? Ou em algum momento realmente Deus ele criou alguma situação que fez com que o senhor percebesse, poxa, não, acredito mesmo que o meu chamado é aqui em missões?
Eu gostaria de usar uma frase de uma missionária norte-americana. Essa missionária, ela certa vez foi entrevistada e perguntaram para ela como foi o chamado dela. E ela disse: eu não tive um chamado, eu li, ide por todo mundo pregar o evangelho e eu obedeci, sabe? Então, na verdade, irmão Bruno, quando eu conhecia Cristo, eu queria compartilhar de Jesus para as pessoas. E eu comecei a fazer isso naturalmente com os meus amigos, meus colegas, minha família e tal, né? E Deus cada vez mais foi colocando esse desejo de fazer a obra dele. Eu comecei a pregar por acidente, né? Comecei a exercer um cargo porque alguém falou: não, vem aqui, você vai ser isso aqui na igreja. Eu comecei, Deus começou a abençoar, e eu comecei a amar o ministério. E aí eu decidi me preparar. Então não teve assim um dia que eu falei: a partir de hoje eu tenho um chamado. Não, eu sempre senti esse chamado, e isso é uma convicção aqui dentro do meu coração. É lógico que houve momentos de desafios, momentos em que eu fui tocado, né? Obviamente, em palestras, em congressos, né? Enfim. Mas, na verdade, Deus foi colocando isso no meu coração, sabe? Eu lembro quando cheguei no seminário, em 1986, fevereiro de 86, a psicóloga fez uma entrevista e perguntou assim: descreva o seu chamado. Eu fiquei assim, né? E ela perguntou para mim: como que Deus te chamou? Foi visão, revelação, profecia? Como que foi? E não, Deus falou no meu coração, e eu tenho essa convicção, e eu vim para o seminário, sabe? E é isso que me move. O que nos move, irmão Bruno, é a convicção, sabe? Não é profecia, crê em profecia, lógico. Não é a visão, crê em visão. Não é a revelação. O que move e nos leva a continuar no ministério é a convicção que Deus coloca no nosso coração. E aí eu fui para o seminário, me envolvi o máximo possível, sempre dei o melhor de mim em tudo que eu fiz, né? Em tudo que me propus a fazer, sempre eu quis fazer da melhor forma. E aí eu me preparei e Deus foi me conduzindo, sabe? Deus foi me direcionando. E uma coisa que eu sempre pensei é que eu, como servo de Deus, eu preciso ser um obreiro, um servo na integralidade. Eu não posso ser pastor e dizer assim: eu sou só pastor, não sou missionário. Não, eu penso que o pastor, ele é o pastor, ele é professor, ele é, acima de tudo, missionário. Eu penso que o pastor que desvincula, que faz essa dicotomia, que deixa de lado a missão, tem algo errado. Por quê? Deus nos chama para a missão. É lógico que o pastoreio é o meio em que eu posso exercer meu ministério, em que eu posso cumprir a missão de Deus. Mas qual é a finalidade? É a proclamação do evangelho no mundo. E como pastor, eu preciso ter essa visão. Como pastor, eu preciso ter esse insight de que eu sou responsável pela evangelização mundial, que a responsabilidade não é do missionário que está lá na África, na Ásia, mas é minha como crente. Aliás, todo crente, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor, sabe? Todo crente deve ser um missionário, né? É lógico que Deus chama pessoas com... Deus dá chamados específicos, né, em determinados ministérios. Mas eu penso que Deus me chamou para ser instrumento dele para a propagação do reino dele, e não importa o cargo que eu estou. Eu preciso cumprir a missão de Deus, pois é imposta sobre mim, e como disse o apóstolo Paulo: ai de mim se não pregar o evangelho. E eu preciso cumprir o meu ministério. Pastor, pelo que eu entendo aqui, falando com o senhor, a missão em si não é para alguém vocacionado, seriam para todos, né? Existem partes da missão que são pessoas específicas, né?
que se disponibilizam a ir, né, que tem toda essa disponibilidade. Mas, de modo geral, a missão não é para um grupo seleto de pessoas dentro da igreja, mas a missão, pelo que a gente entende, é todos, né? Não precisa falar, pô, eu senti que eu tenho um chamado. Não, o chamado é uma ordenança que já foi dita por Jesus e que todos aqueles que os seguem têm a obrigação de exercer, né? Seria basicamente isso, né, pastor? O chamado é de todos. O chamado é da igreja. E se eu sou igreja, então eu sou chamado, sabe? Se eu não sou chamado, se eu acho que o chamado não é para mim, então não sou igreja. Tem alguma coisa errada, sabe? Mas o chamado é para todo mundo. Ou seja, existe uma engrenagem, existem os ministérios, existem as funções, mas o chamado é de todos, tá? O chamado de partilhar o evangelho, de ir a toda criatura, é para todo mundo. É lógico que Deus chama uns para ir além fronteiras. Deus vocaciona alguns para um trabalho específico, mas não quer dizer que ele é o único responsável. Não. Você, irmão Bruno, você é responsável tanto quanto eu, tá? O irmão que está lá do outro lado, o irmão Misael, que está ali fazendo uma pergunta para nós, ele é responsável tanto quanto eu. A missionária, a pastora Maria Luísa, lá em Macapá, que está nos assistindo também, ela é responsável tanto quanto eu. Eu não sou mais responsável porque sou presidente da MISPA, entendeu? O chamado é para todos. Então, a gente precisa ter essa consciência. E já respondendo aqui a pergunta do irmão Misael, ele pergunta em quantos países nós estamos. Hoje nós estamos em cerca de 30 países na África, Ásia e Europa. Cerca de 30 países nós estamos trabalhando hoje. Glória a Deus. Que benção, pastor. Nossa, que benção. Realmente maravilhoso, né? Esse trabalho da MISPA. Pastor, aí a gente falou aqui, como nós falamos aqui, o senhor veio, aí o senhor se converteu aqui, o senhor não sentiu um chamado específico, mas aquilo o senhor já fez de forma natural, pelo que a gente entendeu, né? Você já veio aquela vontade de falar de Jesus, foi indo. Então, basicamente, o senhor começou ali. Disso tudo, até o senhor chegar na MISPA, como que foi esse trajeto, pastor? Daí até a MISPA, como que se deu? Bom, quando eu fui para o seminário, em 1976, eu fui pensando em me preparar. Não pensei em ser pastor, na verdade, sabe? Eu queria me preparar, me capacitar melhor para contribuir mais. Seja de que maneira for, pregando, sendo missionário, ajudando algum pastor, ou coisa assim, né? E eu fui para o seminário, fiz o seminário, automaticamente eu fui ajudar um pastor numa igreja. Por necessidade, eu fui pastorear uma igreja. Eu achava que não era meu dom, mas lá Deus abençoou, né? Eu fui pastorear aí na Grande São Paulo, na época. Deus foi abençoando e a gente se envolveu com missões na igreja. Inclusive, em 1992, nós enviamos a missionária Ivani para Cabo Verde. Eu era pastor da primeira de Osasco e nós envolvemos, desde o início do meu ministério, envolvi a igreja na obra missionária, porque eu sempre entendi que a igreja precisa ser uma igreja missionária. Então, nós enviamos a Ivani, a gente contato com missões, com agências missionárias e tal. E aí eu fui fazer, depois que eu terminei a faculdade de História ali em São Paulo, eu fui fazer um mestrado em missões, porque eu queria conhecer um pouco mais. Eu já havia estudado na Faculdade Batista algumas matérias, alguns cursos sobre missões e tal, e eu fui fazer um mestrado. E aí eu fiz o mestrado, e aí eu tive um conhecimento de um outro universo na questão missionária no Brasil e no mundo. E quando eu terminei o mestrado, passou mais ou menos aí cerca de 6 meses, menos de um ano, eu fui convidado para ser professor da escola, professor do mestrado, onde eu terminei meu mestrado, né? E aí Deus começou a colocar no meu coração o desejo de preparar missionários, de trabalhar com pessoas, de orientar. Eu já estava dando aula há 10 anos no seminário, 3 no seminário de Cianorte
e 7 anos no seminário de Anápolis. Então, eu estava 10 anos dando aula, mais 2, 3 anos que eu dei aula em São Paulo, no outro seminário. Então, eu já estava aí com uns 12 anos dando aula, mas Deus colocou o desejo de fazer treinamento. E aí eu estava buscando direção de Deus, como eu poderia contribuir na questão de treinamento de missionário. Nesse período, eu saí do Brasil, fui visitar campos missionários, eu fui para o sertão, eu fui para vários lugares visitar missionários e contribuindo e financiando missionários, enfim. E foi aí que surgiu, em 2008, um convite para vir para a MISPA para fazer o treinamento de missionários, sabe? A MISPA não tinha escola de missões naquela época, estava pensando em instalar a escola de missões. E aí eu pensei bem, tá? É o que eu estou querendo. Eu quero treinar e a MISPA está precisando montar uma escola e alguém que tenha condições de gerenciar isso aí. E eu aceitei o convite. Eu pastoreava em Anápolis, eu estava com 19 anos de pastorado, com a igreja extremamente missionária naquela época, e eu saí de Anápolis e vim, final de 2008, começo de 2009, eu mudei para Assis para fazer o treinamento de missionários. Aí nós começamos a EMPA, Escola de Missões Priscila e Áquila, e aí nesse interim, a partir de 2008, aqui na missão, eu comecei a ter conhecimento da dinâmica da missão e etc. E em 2012, o presidente anterior, o pastor Cláudio, pediu para sair, sabe? E quando ele pediu para sair, eu fui chamado para ser o novo presidente, sabe? E aí, no final de 2012, eu fui nomeado presidente da MISPA. Irmão Bruno, eu jamais esperava nem mesmo fazer parte da MISPA, sabe? Não, nunca. Eu nunca pedi fazer parte da diretoria, eu nunca, sabe? O que eu fazia era receber os missionários na minha igreja, mandar contribuição, manter missionários. Então, a gente, na nossa igreja, nós mantínhamos 4 missionários na época, mas eu nunca pensei de fazer parte da diretoria. O que me atraiu para cá foi a questão do treinamento. E aí Deus simplesmente usou essa desculpa para trazer para cá, para eu conhecer a dinâmica da MISPA, para me colocar na presidência. Só isso. E aí eu estou aqui. Né? Está fazendo aí 12 anos que eu estou na presidência da MISPA. Ao todo, 16 anos aqui. Que benção, pastor. Pastor, nós estamos falando bastante de MISPA aqui. A gente aqui acompanha a live, o pessoal da Presbiteriana Renovada, mas também outros irmãos que não fazem parte, né? Talvez eles não saibam bem o que seria a MISPA. Pastor, o que é a MISPA? Para que esses irmãos possam entender. O que é a MISPA, pastor? Tá. A MISPA é uma agência missionária da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, que surgiu em 1975. Surgiu com a finalidade de pregar o Evangelho, de levar a palavra de Deus para lugares menos evangelizados. Então, para isso, surgiu a MISPA em 1975. E a MISPA continuou a sua trajetória, como as coisas estavam funcionando bem, dando certo, foi automaticamente adicionada como agência da Igreja Presbiteriana Renovada. E aí, essa agência missionária começou vários projetos na direção da igreja e continua nesse direcionamento. Hoje nós temos como presidente o pastor Adivanir, que é o nosso presidente, que orienta, que nos conduz. E a MISPA, então, é essa agência da Igreja Presbiteriana Renovada, mas que tem a finalidade de levar o evangelho aos povos não alcançados, aos lugares menos evangelizados. Que benção. Pastor, eu comentei com o senhor, acho que foi sábado nós fomos para um congresso de missões, né? Congresso de jovens da Igreja São Caetano do Sul, Presbiteriana Renovada de São Caetano do Sul. E aí teve uma jovem da MISPA que ministrou, e foi com ela 2 outras jovens que tiveram oportunidade. E essas jovens falaram de um trabalho muito legal que elas fazem,
que é relacionado à tradução oral da Bíblia, né? Eu achei realmente muito bacana, porque assim, não é só fazer missão onde tem acesso, é você saber que tem lugares que talvez você não tenha acesso e você quebrar essas barreiras para estar chegando nesses lugares também. Então, eu achei muito legal, né, esse projeto de tradução oral da Bíblia, né, sendo traduzida para diversas línguas. Inclusive, uma dessas jovens falou que elas estavam fazendo esse processo e foi chamada uma pessoa nativa, né, que falava a língua, para ouvir, né, ver se tinha algum erro, fazer a correção e tudo. E essa pessoa, ao ouvir ali o livro de Esther, se eu não me engano, acabou se convertendo, né? Então a gente percebe que é algo lindo. Vendo esse foi um dos projetos que realmente achei muito lindo. Pastor, quais são os projetos da MISPA? Além desses, quais são os projetos que a MISPA desenvolve, que a MISPA está desenvolvendo? A gente tem hoje muitos projetos, né? A MISPA é uma agência, assim, com muitos missionários. Nós somos hoje uma das grandes agências missionárias do Brasil, tá? Com cerca de 180 missionários trabalhando aí em quase 30 países e também no Brasil. E a gente tem muitos projetos. Eu não vou conseguir enumerar aqui para vocês, em razão aqui do nosso tempo, mas a gente tem aí N projetos. Na África, em Angola, Cabo Verde, na Índia, no Paquistão, no Japão, na Europa, em vários países, nas Américas, enfim. A gente tem muitos projetos. E aqui no Brasil, a gente tem alguns projetos também muito interessantes, com indígenas, projetos de tradução da Bíblia. Então, hoje nós temos essas duas moças, que uma vai para Timor-Leste e a outra vai para Papua Nova Guiné. Agora, no começo do próximo ano, elas estão indo, mas a gente já tem uma tradutora que está trabalhando ali no Pará, numa etnia não alcançada também. Então, a gente tem projetos de tradução da Bíblia, a gente tem projetos sociais, e tudo isso visa a proclamação do Evangelho. Tudo isso tem a finalidade de facilitar, de levar as pessoas a conhecer ao Senhor. Então, a gente tem projeto no Rio Grande do Sul, que é o PAMPAS, projeto missionário para alcançar o Sul. A gente tem o projeto indígena, onde hoje a gente trabalha com cerca de 20 etnias, quase todas elas não alcançadas. Acho que tem duas que já têm presença evangélicas, né? A gente tem projetos aqui no Mato Grosso do Sul, entre os pantaneiros, é um projeto lindo, que é ir às fazendas distantes ali no Mato Grosso do Sul para alcançar as pessoas que de outra forma não seriam alcançados. E nós temos um projeto que eu quero compartilhar aqui com mais detalhe um pouco, que é o Projeto Paz, chamado Projeto Ação no Sertão. Esse projeto fez 10 anos agora. Nós comemoramos na conferência da semana passada esse projeto que completou 10 anos. Quando nós começamos o projeto em 2014, a gente não tinha nenhuma perspectiva, sabe? A gente sabia pouco sobre o sertão, embora eu seja sertanejo, embora já estivesse lá visitando missionários. Nós começamos esse projeto e Deus começou a abrir portas de todos os sentidos. E aí a gente começou a enviar missionários com a proposta de plantar igrejas, mas também desenvolver projetos sociais. E ali no sertão, a gente está trabalhando hoje em mais de 30 cidades, são mais de 60 missionários que foram enviados ali para aquela região. E esses missionários têm desenvolvido trabalho não só de plantação de igreja, não só de evangelização, mas de trabalhos comunitários, como reforço escolar, alfabetização, aula de música, culinária, geração de renda, futebol, hortas comunitárias, perfuração de poços artesianos. Então, a gente está fazendo assim, um trabalho extraordinário. Os irmãos poderão entrar nas nossas redes sociais para conhecer. Nós temos N projetos, então, através do site, do Instagram, do Facebook,
os irmãos poderão conhecer. Eu não vou ter tempo aqui de discorrer sobre esses projetos, mas são projetos lindos e Deus está fazendo coisas maravilhosas. Deus está fazendo algo muito especial. Às vezes, quando a gente fala de missões, vem à cabeça outros países, né, pastor? Falou em missão, a pessoa já imagina ir para a África, para a Índia, né? Para outros países. Só que a gente percebe que dentro do nosso Brasil ainda tem muitos lugares quase que inalcançáveis, né? Inalcançados, né? Então, aqui também pode-se fazer missão, né? É importante a gente falar que aqui também tem essa questão da missão. E outro ponto interessante que o senhor falou óbvio que é imprescindível e mais importante disso tudo é levar a palavra. Mas para que a palavra chegue e as pessoas aceitem de bom grado, é necessário que você também resolva outros problemas sociais, né? Então a gente usa isso como estratégia, pelo que a gente viu, né? Como o senhor falou do futebol, como o senhor falou da aula de reforço, é importante ter estratégias também para poder levar a palavra, né, pastor? Não é só chegar e querer empurrar, às vezes, a palavra goela abaixo, mas você mostrar que o Deus que nos envia é um Deus que se preocupa com a situação daquelas pessoas também, né? Com certeza. Esses projetos, eles têm a finalidade de aproximar as pessoas. Porque, como eu contei a minha experiência de conversão, foi através de amizade. É através de uma aula de culinária, por exemplo, que as mulheres conversam, se conhecem, etc. É no reforço escolar, é no futebol, é numa aula de música. E esses projetos têm sido um meio para se conectar às pessoas, fazer amizade e, aos poucos, ir transmitindo o Evangelho e discipulando, um discipulado natural, não agressivo, mas essa amizade vai atraindo as pessoas. E nós temos um resultado enorme no sertão. Muita gente se convertendo, muita gente se entregando ao Senhor. Tem sido algo extraordinário. É legal isso também, porque às vezes você chega e fala, pô, posso falar de Jesus para você? Alguma coisa do gênero, tem pessoas que têm uma certa resistência, né? Porque você pega às vezes no interior, as pessoas que são católicas roxas ali, que não querem ouvir falar sobre a questão do evangélico, né? Tem uma resistência. Agora, quando você cria um laço com essas pessoas, quando você está, como o senhor disse, na questão da culinária, no reforço, que surge uma oportunidade e você fala, as pessoas acabam ficando mais abertas a ouvir, você criou uma relação com a pessoa e a pessoa fica mais suscetível a entender o que você está falando, né? E às vezes até pegar isso que você está falando, né? É muito, muito bacana essas estratégias de levar a palavra, né, pastor? Com certeza. E tem funcionado muito bem, sabe? Então, isso tem dado muito resultado, né? Então, são meios que a gente usa para que o evangelho chegue a várias pessoas. Pastor, tem algumas pessoas que olham e acham, pô, que trabalho bonito, eu gostaria de fazer parte, e que às vezes ficam perdidos. Como que eu faço para fazer parte, né? Como que eu faço para estudar um pouco mais sobre missão? Como que eu faço para ser enviado? Como que funciona, pastor? A pessoa que agora, nesse momento, está vendo, né, e mediante todas essas explicações que o senhor está dando, ela realmente falou, poxa, eu queria fazer parte disso. Como essa pessoa faz para poder ingressar, né, nessa parte de missões, pastor? Eu acho que para fazer parte da missão existem algumas maneiras, né? Existem alguns meios que os irmãos podem utilizar para fazer parte. O primeiro deles é orar. Nós precisamos muito de oração, viu, irmão Bruno? Então, eu quero pedir aos irmãos que estão aí orando, assistindo, estão participando, para orar por nós, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é de oração, tá? A segunda coisa, nós precisamos de gente para ir aos campos, né? E por isso nós temos orado, temos colocado diante de Deus, pedindo para ir aos campos missionários, né? A gente tem orado nesse sentido, pedindo ao Senhor. E a terceira maneira de fazer parte é através da contribuição. A nossa folha de pagamento é enorme, a gente tem muitos investimentos, muitos pedidos, muitas necessidades, e nós podemos fazer isso através da contribuição de irmãos que podem nos abençoar, que pode contribuir conosco, que pode fazer um Pix, que pode fazer uma doação, pode ser mensal, pode ser esporádica, pode ser uma contribuição única, não importa.
Então, uma das maneiras é contribuindo conosco. Então, se os irmãos quiserem, né, eu posso colocar aqui o Pix ou o número da conta, né, depois você pode colocar aí também, e nós recebemos com muita alegria, sabendo que existem semeadores, né, e nós precisamos e é semeando que você vai colher, né? Então, os irmãos que puderem colaborar, né, será uma bênção, né, e nós podemos, então, receber com alegria aí os donativos daquelas pessoas que podem. Também está participando conosco aqui, irmão Bruno, o Lucas, que é o responsável pelo CCM. Os irmãos estavam perguntando aí sobre a capacitação, sobre curso, treinamento. O Lucas está aí participando aqui conosco, né? Então, ele é o responsável, né? Se alguém procurar, né? Ele é a pessoa que faz aí, que coordena a questão do treinamento, tá bom? Amém. Lucas, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Pastor, aí antes da gente finalizar, a gente dá uma repassada aqui em alguns comentários, alguma pergunta, né? A gente fala um pouquinho sobre alguns pontos que talvez alguém tenha levantado aqui também. Aí, pastor, como que funciona para ser enviado? A pessoa, ela entra na MISPA, faz alguns estudos com a MISPA, aí a MISPA analisa e fala, poxa, não, acho que você realmente tá capacitado ali, ou realmente... Como que funciona essa parte também? A pessoa chega, se espaço, estuda primeiro com a MISPA, como que funciona? Tá. Existem alguns passos para se tornar missionário. Então, as pessoas perguntam muito, como que eu vou me tornar missionário da MISPA, né? Então, quando a pessoa nos procura, o primeiro passo é fazer o CCM, Curso de Capacitação Missionária. Ele fazendo o curso, nós temos o curso que dura aí 10 meses. Terminando o curso, ou no meio do curso, ele pode fazer um intensivo na MISPA de 20 dias, um treinamento. E a terceira etapa é fazer um estágio num campo missionário da MISPA. Geralmente o pessoal opta por fazer aqui no Brasil, que é mais fácil, né? E aí sim a pessoa é designada, ela tendo chamado, querendo ser missionária, daí ela é designada para trabalhar no primeiro momento com missionário, durante um período, 6 meses, 1 ano, tal, e depois ela parte para o campo que ela deseja. Então, assim funciona, é a maneira que a pessoa adentra na MISPA, tá? Que bênção, pastor, que bênção. Aí, pastor, a gente falou um pouco aqui também sobre a questão das contribuições. Então, essas contribuições, porque como você disse, tem um custo, imagino eu que não é nada barato, né? Você manter pessoas em outros países, né? Não só em outros países, porque às vezes a gente pensa que o cara é lá fora, mas aqui no Brasil também tem lugares que para se manter também é muito caro, né? Então a gente sabe que realmente há muitas despesas. Então, quais são as formas da contribuição? Tem através do Pix, que a gente vai colocar aqui também, a gente deixa aqui, né, ali no vídeo, quando a gente colocar no YouTube, a gente coloca também. Através da igreja, a gente pode falar com os pastores, a gente quer mandar uma oferta para a MISPA. Como que funciona as questões de contribuições? Quais são os meios, né, de contribuição que as pessoas podem estar fazendo? Pode ser através de Pix também, se entrar no nosso site, mispa.org.br, lá a pessoa pode doar com cartão de crédito ou débito, sabe? Então ela pode, lá no site, fazer a sua doação através do cartão de débito ou crédito. Também ela pode fazer uma transferência, um depósito. A gente tem contas no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, do Bradesco, né? Então, se a pessoa quiser fazer um depósito, uma transferência, agora hoje o meio mais fácil é o Pix, né? Então, já está aí na tela o Pix da MISPA, né? Mas também a gente pode fazer através do boleto. Eu quero pagar um boleto porque daí eu agendo ali e tal, todo mês para eu pagar. É só entrar em contato conosco, com a tesouraria da MISPA, e a gente manda os boletos, 1 ou 2 ou 10, né, para ir pagando mensalmente. Como a pessoa preferir, aqui quem manda é o freguês. Aí a pessoa pode estar contribuindo para manter o missionário, né? Adote um missionário aí, você que tá ouvindo aí, né? Adote um missionário não somente em oração, mas também em contribuição, né, pastor? Sim. Está enviando sim. Ali. Exatamente. Então, a gente tem várias necessidades, né?
e vários desafios. Esse ano nós temos aí 3 ou 4 novos missionários para enviar, e a gente precisa de recursos para esses novos missionários. Ô, pastor, também outro ponto, a questão da expansão. Como que vocês veem essa questão da expansão? Por exemplo, nesse momento a gente está, acho que são 30 países que você disse, né? São 30, correto? Sim, nesse momento a gente está em 30 países, né? Quando a gente pensa numa expansão para outros países também, que talvez seja de difícil acesso para o Evangelho, como funciona essa projeção de expansão da MISPA? Geralmente a gente faz um projeto, a gente pega países menos evangelizados, com menor índice de evangelho, a gente faz um projeto. Só para você entender um pouquinho, nós temos 2 projetos recentes. Um deles é para o chifre da África, ou seja, naquela região lá da Etiópia, onde parece um focinho de rinoceronte, lá em cima, na Etiópia, depois do Mar Vermelho. A gente tem um projeto ali para 4 países: Etiópia, Eritreia, Djibouti e Somália. Então, a gente tem aquele projeto ali, então a gente começa a orar em favor dessa região, e aí a gente já está com um missionário na Etiópia. Um outro projeto, só compartilhando rapidamente, é o projeto Renova a Ásia, onde a gente pretende mandar missionários para 9 países ali do sudeste da Ásia. Então, a gente está orando e está desafiando pessoas para ir para aquela região. Que bênção, pastor. Nós estávamos olhando também, e uma coisa que a gente achou muito interessante, né, é sobre essas lives que estão sendo feitas, né, direcionado à criança. Nesse mês de outubro, a MISPA está fazendo bastante isso, né? Sim, sim. A gente fala de missão, não sobre, porque às vezes a gente também pensa muito em missão, em levar, né, para os pais e tal, e às vezes uma das formas bacana de evangelização também é aquela que engloba as crianças, né? Eu basicamente vim para a igreja quando eu era pequeno, né? Da bagunça, brincando, e um colega meu, que a mãe dele era cristã, me chamou para ir na escolinha bíblica das crianças ao domingo, né? Minha mãe não era cristã, não tinha basicamente aqui próximo de mim nenhum parente cristão, e eu comecei a ir com aquele menino. A princípio eu ia mais pela bagunça, para estar ali e tudo, mas aí Deus utiliza das estratégias que ele quer, né? E a partir daí eu acabei me convertendo, então, na igreja. Então, daí a gente vê a importância de evangelizar as crianças também, né? Com certeza. A gente tem alguns projetos nesse sentido, inclusive o projeto do Mispinha, né? Que é uma equipe que prepara professores e líderes para departamento infantil. Inclusive, essa semana, os irmãos que estão aí nos ouvindo, né? A gente está com esse projeto, a gente está passando no YouTube todo dia, essa semana, a partir de hoje, né? Então, quem quiser amanhã entrar no YouTube da MISPA ou da IPRB, o Mispinha está ministrando um curso para professores de crianças nessa semana, tá bom? E a gente tem esse trabalho, a gente está tendo as igrejas também, tem curso online, tem curso pela plataforma, né? EAD, enfim, né? A gente quer preparar pessoas para que leve o evangelho, ou leve um treinamento para as crianças serem alcançadas. Que benção, pastor. Pastor, o senhor falou aqui sobre o seminário, né? O seminário de Anápolis, ali, o seminário de Cianorte. Quero aqui já mandar um abraço para os nossos irmãos que estão ali. A gente vai sempre nos retiros que tem ali em Anápolis, né? Eles fazem alguns retiros ali do seminário e a gente está indo, né? Então eu gostaria de mandar um abraço aí para o nosso pastor Johnny, que é o presidente ali, né? O diretor, né, em Anápolis. Que Deus abençoe ricamente a vida dele e todos os nossos irmãos que estão ali, né? E que Deus abençoe também todos os irmãos aí que estão se disponibilizando. A gente sabe que não é fácil, mas estão estudando, estão se capacitando, se preparando, e graças a Deus, ele tem sustentado, né, pastor? Porque eu imagino que não tem sido fácil. O senhor está há 12 anos na MISPA, imagino que deve ter acontecido diversas coisas, né? O diabo deve ter tentado desmotivar de tudo quanto é maneira, mas graças a Deus, eu imagino que Deus, com suas potentes mãos, com seu braço forte, tem quebrado barreira, tem sustentado, né? Imagino que não é fácil, mas tenho a certeza que Deus ele tem sustentado, né? E a MISPA já fazia, e agora de forma mais intensa, vai estar nas minhas orações, para que Deus ele possa abençoar, enviar recursos, né? Capacitar, enviar pessoas. E outro ponto muito interessante que o senhor falou aqui, a MISPA não está preocupada só em enviar,
A MISPA faz toda uma análise, né? Qual que é o lugar que realmente precisa, né? Às vezes não adianta você só enviar para onde já tem muito, né? Não é uma disputa, não, aqui tem que ter mais renovado do que um determinado ministério, né? Não é uma disputa, mas é enviar onde as pessoas precisam ouvir e não tem quem pregue, né? Não é enviar para lugares, mas estudar onde realmente precisa. Esse é um ponto muito legal também do que o senhor falou aqui sobre a MISPA, né, pastor? Sim, a gente está sempre preocupado em lugares menos evangelizados e mais difíceis, né? Porque, Bruno, é o seguinte, vamos supor aí para São Paulo, né? A MISPA não tem necessidade de ir aí, né? Porque tem muita igreja. Agora, lá no meio dos índios, a igreja tem como ir lá? É muito mais complicado. Lá para o sertão, lá para a Ásia, né? Lá para o leste europeu. É muito complicado. Então, a MISPA procura exatamente esses lugares mais difíceis, onde a igreja tem mais dificuldade de ir, né? Então, a MISPA é esse braço, essa extensão da igreja, para que a igreja alcance. Esse ano, nós enviamos um casal para um país, Quirguistão, tá? Quirguistão, esse país. Fica lá perto da Rússia, lá perto da Sibéria, para lá, tá? É um lugar assim extremamente difícil, que quase ninguém ouviu falar, mas a gente tem um casal de missionário lá, você entendeu? Lá praticamente não tem crentes, né? É um país ali onde era a antiga União Soviética, e eles estão lá trabalhando, estão lá fazendo a obra de Deus, né? Então, enquanto muitos nem ouviu falar, nós já estamos lá trabalhando e enviando alguém para fazer a obra de Deus. Não é para ser visto, né? É para alcançar pessoas, né? Não é para status, né? É para divulgação do reino, né, pastor? Aí, sim. pastor, mas aqui, qual que é o conselho, né, que o senhor daria para quem nesse momento, por exemplo, está com o coração queimando, falando, pô, eu gostaria, eu sinto, sabe, que esse é o meu chamado, eu tenho vontade de ir, eu tenho vontade de fazer, e talvez esteja um pouco perdido, né? Qual que é o conselho que o senhor daria para essas pessoas, né? Para os novos missionários, para quem queima dentro do coração a vontade, qual que é o conselho que o senhor daria, pastor? Bom, primeiro começar a se aproximar da gente, para a gente conversar, né? Aí a porta da entrada, como já falei, é através do CCM, né? Mas nada impede do irmão ou irmã, um jovem, ir visitar um campo missionário, fica lá uma semana, 15 dias, um mês, sabe? Dando o seu tempo, ajudando lá, porque é uma experiência incrível, né? Então, à medida que ele vai se envolvendo, ele vai achando o seu espaço e o que Deus quer na sua vida. Então, o meu conselho é que você se aproxime de nós, que você se programe para ir em um campo missionário e que você comece ontem o curso de capacitação missionária, tá? Assim, porque através disso você vai tendo os contatos, vai abrindo a sua visão. E visitar a MISPA também é muito importante, nos seus eventos, na conferência, na EMUF, né, que é um evento que a gente faz para jovem. Então, se um jovem está nos ouvindo, né, a gente tem um evento para jovem aqui, que é um fator de despertamento aqui, muito interessante, tá? Muito bom. Nós iremos colocar aqui o site da MISPA, né? Você que está nos acompanhando, caso se interesse, entre no site, né? Vai falar sobre a relação da MISPA com as crianças, preparação de jovens. Vamos colocar aqui também o Pix ali, né? Para quem quiser, quem estiver assistindo, não só no Instagram, mas no YouTube também, que queira fazer alguma contribuição ali para a MISPA, né? Possa estar fazendo essa contribuição. Às vezes você que está assistindo não consegue ir, você não pode ir, né? Você não consegue, né? Mas aí você pode ajudar, né? Tanto nas suas orações quanto de forma financeira, monetária também, né? Então a gente vai estar deixando o Pix aí para aquele que puder, né? Tá contribuindo, né? Tá contribuindo aí a adotar um missionário, porque aí você, né? Aquele que está enviando, aquele que está ajudando também, ele acaba contribuindo de alguma certa forma, né? Para que o evangelho chegue a outras pessoas, né? Aí, pastor, várias pessoas passaram aqui pela live, que nós estávamos assistindo aqui, né? Mandar um abraço aí pro Bruno, Deus abençoe, Ana Rocha, Stephanie, Vitor, Edgar,
É uma honra receber o Senhor em nosso papo renovado, pastor Florencio. Deus abençoe a sua vida, Stephanie, Deus abençoe. Lara, a igreja de Capivari, PR Capivari, que Deus abençoe. Natan Andrade, Deus abençoe. Juvena, Adriano Marques, né? Solange Rodrigues, Vanessa, Mariane, PB Edivaldo, Presbítero Edivaldo, Igreja Presbiteriana de Mossoró, que está acompanhando também, pastor. Que Deus abençoe os irmãos aí de Mossoró, que estão nos acompanhando. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Samara Nunes, Misael Arcanjo, Daniel, assistindo da IPR Teobroma, em Rondônia. Os irmãos de Rondônia que nos acompanham também, que Deus abençoe, meus irmãos. Fernando Vitor, Misael Arcanjo, já estamos ao vivo aqui, que Deus abençoe. Fernando, Stephanie, psicólogo Jadilson, Kaisa Gabi, IPR Vadpic, IPR Nova, IPR Renovada Piquete, acho que é algo do gênero. Que Deus abençoe. Piquete, isso, né? Gente conhecida nossa lá, parceirão. Que Deus abençoe os irmãos também, Daniel. Quando o corpo. Certo, Misael Arcanjo, está uma bênção. IPR de Mossoró, um abraço da igreja de Mossoró. O pastor Florencio é uma bênção para o sertão e para os missionários dos 4 cantos da terra. Mandando um abraço aí para o senhor, pastor. Amém. Manda um abraço para a Anne Escola, que está lá no Pernambuco, no sertão, nossa missionária, Deus abençoe. A Meire, que é uma apoiadora nossa aqui na agência missionária, Deus abençoe também a vida da Meire, em nome de Jesus. O pastor lá de Capivari, a nossa equipe esteve lá esse final de semana, Deus abençoe os irmãos lá de Capivari, em nome de Jesus, amém? Amém. Nossa amiga Amanda Marques, a gente conheceu ali no Retiro de Anápolis também, que Deus abençoe. Luiz, Hudson, Ed, Navine, Karina, Misael, Jennifer, Lohane, Juvena, Vanessa, IPR, Socorro, também que Deus abençoe. Renan Rondefai, irmão Sérgio, Neide, Stephanie, Thaíris Souza, são vários, Mariana, Lucas, boa noite, pastor, sou da MISPA Mossoró, e lá tem sido uma bênção, todo esse tempo estamos muito felizes com os resultados, crescendo cada vez mais. O pastor Berg é uma bênção, que Deus abençoe o pastor Berg, Claudina, Eliseu, foram várias pessoas, que Deus abençoe, irmãos, cada um de vocês que estiveram aqui com a gente. Lucas Missão, que o pastor Florencio citou ele aqui. A paz do Senhor, meus irmãos. O curso de capacitação missionária da MISPA é, sem dúvida, uma formação completa como porta de entrada. Meus irmãos, entrem depois lá no site da MISPA, né? Veja esses cursos aí, você que tem desejo, né? Isso, as formas de contribuir, entre lá e mande a Neide, né? Então, nós tivemos vários irmãos aqui, pastor. Pastor, o senhor gostaria de fazer suas considerações finais, pastor, aos nossos irmãos que estão nos vendo, assistindo? Bom, eu quero mandar um abraço para a Grazi, que está lá em Quixadá, no Ceará, nossa missionária também. Deus abençoe a vida dela grandemente. Para a pastora Solange, lá do Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte, pastor Fabiano, meu abraço, em nome de Jesus. Meu filhão que está nos ouvindo aí também, o Hudson, Deus abençoe a vida dele. E, Bruno, foi uma alegria estar com vocês aqui, falando com você, trocando aqui essas ideias, falando sobre a missão. Eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus pela igreja aí do Jardim Valquíria, que Deus abençoe. Que Deus abençoe todos os irmãos. Foi uma alegria estar com vocês e estamos à disposição. Eu convido você para somar com a MISPA. Primeiro, orando, indo e contribuindo. Você é muito importante para a missão. Lembrando que a missão é a missão de todos nós. Não é a missão minha, não é a missão da bispa, mas é a missão da Igreja do Senhor Jesus. E se você é igreja, você está convidado para participar.
Então, participe da missão de Deus. Eu convido você a ser o nosso parceiro. Então, eu conto com as suas orações. Um forte abraço, Deus abençoe. E nós aqui da MISPA estamos à disposição. Conte conosco e nós estaremos juntos fazendo mais para a glória e honra do Senhor Jesus. Deus abençoe. Obrigado. Eu faço parte do grupo de missões aqui da Renovada da Valquíria. Eu já estou até no grupo da MISPA aqui, os irmãos mandam algumas coisas, a gente está sempre ali, né, ouvindo, lendo ali, que bênção. Pastor, eu não tenho como agradecer o Senhor por o Senhor ter disponibilizado do seu tempo. Pastor Damião aqui da Igreja Presbiteriana Renovada do Jardim Valquíria está mandando um abraço. Pastor Florencio, o pastor local aqui mandando um abraço para o pastor, viu? Obrigado, e abraço para ele também. Um abraço para a Samara Nunes, que é a nossa aluna e já está no campo missionário também. Deus abençoe, Samara, e Deus abençoe grandemente a minha nora, que também está nos ouvindo, a Melissa. Abraço, Mel, Deus abençoe. Então, pastor, não temos como agradecer, né? O senhor tem disponibilizado, a gente sabe o quanto é corrido, né? O quanto é difícil para o senhor aí, são projetos, inúmeros projetos, mas ainda assim o senhor conseguiu retirar um pouquinho do seu tempo, disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente, não só com a gente, mas com todos que estão assistindo, né? Esclareceu dúvidas ali, foi um papo extremamente construtivo, pastor. E eu sei que edificou a vida de muitas pessoas e deu um norte para pessoas que estavam meio que perdidas. E agora, como que eu faço? Pô, conheço a MISPA, como que eu vou ter esse primeiro contato? Essa questão de missão, como funciona, né? Então, esse momento que o senhor esteve aqui com a gente foi um momento que deu um norte para algumas pessoas também, né? Que já sabem mais ou menos por onde começar. Então, não só por nós da igreja, mas em nome de todas essas pessoas, nós agradecemos por o senhor ter disponibilizado o seu tempo, ter estado com a gente. Que Deus abençoe aquilo que nós não podemos fazer. Certamente Deus ele faz, já fez, continua fazendo, porque eu sei que Deus ele tem sustentado o Senhor e as missões e vai fazer cada vez mais, pastor. Muito obrigado, pastor. E eu gostaria de convidar o senhor para fazer uma oração, para a gente estar encerrando. Fazer uma oração para os irmãos que acompanharam, fazer uma oração também para os missionários que nesse momento, né? A gente sabe, né, que às vezes a gente está aqui dentro de casa, está deitado numa cama quentinha, com cobertor, e nesse momento, quem sabe, tem um missionário que está numa batalha, né, numa luta, orando ali, né, num terreno ali realmente difícil, né? Tá orando para os missionários, como você sempre faz, e para todos aqueles que estão assistindo, e para os futuros missionários, que eu acredito que através desse papo uma sementinha foi plantada e que a gente vai colher esses frutos e logo mais eles também estarão aí. Então eu gostaria de convidar o senhor para a gente estar fazendo oração. Amém, pastor? Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Amém. Nosso Pai, louvamos o teu nome, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Te agradecemos, Senhor. E agora pedimos, Deus, que tu mesmo venha abençoar os teus filhos que estão conosco nesta oportunidade. Abençoe a vida de cada um deles de uma forma muito especial. Também oramos, ó Deus, pelos missionários espalhados por várias partes do mundo. Abençoe a vida deles de uma forma poderosa. Eu não sei o que cada um está passando, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, alivia a dor, dê graça, dê força, abençoe cada um dos teus filhos, Senhor. Pai, nós pedimos em favor daqueles que estão perdidos, ó Deus, que estão desesperançados, que eles sejam alcançados, tocados no poder do teu Espírito Santo. Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus, pedindo, Deus, a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. É a nossa oração. Amém. 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 Deus abençoe, Amém. Irmãos. Amém. Amém. Então, irmão, aqui vai ficar o Pix, caso os irmãos queiram contribuir aí, né? A gente vai deixar o Pix aqui, contribua. A gente vai deixar também o site da MISPA. Entre lá no site da MISPA, veja os cursos, veja os trabalhos, né? Com crianças, com adolescentes, de missões, né? Você que tiver alguma curiosidade, quer conhecer um pouco mais, né? Vai ter os contatos para que você entre em contato também. Então, os dados da MISPA vão estar aqui. Entre lá. Pastor Florencio, novamente, muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e de todos aqueles que assistiram e que estiveram com a gente. Amém? Amém. Deus abençoe. Forte abraço para todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.